Bom dia, boa tarde e boa noite, você que vai assistir a gravação desse programa. Estamos iniciando aqui o programa Logos, um podcast para debater ideias. E nesse programa nós temos um tema para lá de especial. Estaremos falando sobre um tema que, inclusive, é uma das lições dos adultos da editora da CPAD, Lições Bíblicas, que é Uma Igreja Cheia de Amor. Mas no programa aqui, até para a gente dar uma apimentada, o tema nosso será o seguinte: uma igreja cheia de amor, será? Então tem essa pergunta que nós vamos tentar responder. Na verdade, eu tenho um convidado que vai tentar responder e eu tenho certeza que ele tem condições plenas de responder, muito bem preparado. O meu grande amigo, pastor Gildásio, conhecido como Pastor Gil. Vou estar apresentando ele. Pastor Gil, ele tem uma formação, vamos dizer assim, multidisciplinar, né? Ele é formado em teologia, é teólogo, mas também é formado em administração e é também formado em contabilidade, que é o exercício profissional dele no momento, contador. E também tem uma pós-graduação na área de finanças. E, além de presbítero da igreja, ministerialmente ele é superintendente da Escola Bíblica Dominical. Então ele está por dentro aí dessa revista do trimestre dos adultos, que é a Igreja de Jerusalém, e que domingo próximo agora será exatamente esse tema. Esse tema que eu vou repeti-lo, uma igreja cheia de amor. Mas para o nosso podcast, é uma igreja cheia de amor? Será? É isso que a gente vai debater. O texto base dessa reflexão desse programa, ele se encontra no livro neotestamentário, livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 37, que eu vou utilizar aqui para a leitura a versão King James, que diz assim, na epígrafe, diz aqui na Bíblia King James de estudo, a vida da Igreja de Cristo. Versículo número 32 diz o seguinte: e a multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da nossa ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois o que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Parece um tipo de um comunismo, né? É o que a gente vai conversar aqui. E eu já quero passar a palavra, pastor Gil, para você já fazer uma cumprimentação da sua apresentação, uma introdução, e aí teremos algumas perguntas aqui para a gente fazer esse bate-papo. A palavra está contigo. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer, através deste programa, né, Logos, com o pastor Pedro aqui. A gente já se conhece há uns 2 anos e pouco, né? 3 anos aproximadamente. E tem sido uma bênção o nosso relacionamento, né, na igreja. É o segundo superintendente também da IBD, pastor aí. Pedro, né? Então, eu estou muito honrado de estar aqui neste momento, né, falando com os irmãos. E um tema muito atual, né? Embora a igreja primitiva, né, já tenha um tempo, né, que se passou, 2000 anos, um pouco mais, mas aquilo que eles viviam ainda reflete nos nossos dias, em que é como uma pergunta, né? Será que nós temos amor hoje? Né? A igreja está vivendo o amor verdadeiro de Cristo? É o que a gente vai tentar, né, dentro desse espaço, não tentar talvez dirimir, né, todos os questionamentos, mas pelo menos trazer uma linha bíblica, né, desse assunto.
Muito bem. E para iniciarmos aqui, a pergunta que vai inaugurar esse podcast é a seguinte. O que caracteriza uma igreja cheia de amor, segundo Atos, né, o texto em referência, capítulo 4, versículo 32 ao 37. O que caracteriza uma igreja cheia de amor? Ou poderíamos colocar assim, quais são os sinais de uma igreja cheia de amor? Então a gente verifica o amor ao próximo, né? Como em Provérbios, nós vemos em Provérbios 19 e 17 diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Então, esse texto ele é bem faz jus, né, a essa vivência que a igreja tinha lá no passado. Se preocupar com o outro, ou se colocar no lugar do outro. Então aqui fala no sentido de aquele que ajuda o necessitado, ele é ajudado por Deus também. Então é uma mão dupla. Né? Eu te abençoo, mas do outro lado Deus me abençoa também, porque Ele está vendo aquilo que eu estou fazendo. E principalmente quando eu faço de coração, né? Não olhando raça, cor, né? Nem condição social. É alguém que eu preciso ajudar, alguém que está ali naquele momento. Talvez ele até pertence a uma família que possua até posse, mas naquele momento aquela pessoa está necessitada. Então é o momento de eu entrar e ajudá-lo, mesmo independente do que talvez os parentes possam ajudar ou não. Então eu acho que a igreja está dentro desse contexto, né? Para quebrar barreiras, né? e obstáculos, e tirar também essa parte do individualismo. Muitas vezes a gente pensa em nós, né? Eu comendo está tudo bem, mas eu não vejo aquele que está ao meu lado que está passando fome. Então eu acho que a igreja, tenho certeza, a igreja ela está aqui nesta terra para fazer isso, a diferença, né? Como nós lembramos lá da multiplicação dos pães, né? Os discípulos falaram: Senhor, despede esse povo para que eles vão e comam pelas aldeias. E Jesus falou: não, eles já estão há algum tempo conosco, eles podem desfalecer no caminho, dê a eles o que comer. Ele falou: mas Senhor, 200 denários ou dinheiros, né, daquela época não dá para sustentar todo mundo, que era muita gente. Eram em torno de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, eu creio que tinha mais de 15 mil pessoas, se for imaginar, né, por baixo. Então, tudo bem, era grande o número de pessoas, mas Jesus falou: não importa, né? Nós temos que dar a eles o alimento. Por quê? Se nós colocarmos a nossa fé em prática, Deus vai fazer a multiplicação. Então, eu acho que o Evangelho ele tem esse intuito, né, de multiplicar aquilo que talvez está acabando, só tem um pouquinho, mas com Deus as coisas, né, mudam. Talvez um pão na minha mão é um pão, mas na mão de Jesus ele vira, né, pão para multidões. Muito bem, pegando esse gancho, me fez lembrar uma frase, não me recordo a autoria, mas é uma frase mais ou menos assim: se eu tenho um pão e o meu irmão não tem nenhum, no final das contas significa dizer que ambos têm meio pão, porque quer dizer que eu vou repartir meio a meio, né? Então, não adianta eu ter um pão e você não ter nenhum. É preferível que eu tenha metade e você metade. E eu acho que era isso que acontecia, né? Até pegando esse gancho, você usou a palavra prática, né? Hoje na internet, a gente vê as pessoas que representam as suas instituições, né? Igreja A, Igreja B, Igreja C, preocupado muito com a questão teórica, né? Você fala muito da ortodoxia, não? Qual que é a correta opinião do texto? O que o texto ele realmente, o texto bíblico, né? O que o texto ele realmente quer dizer? Então se preocupa muito com a parte teórica de interpretar corretamente a palavra. E ok, muito importante, né? A ortodoxia. Mas você tocou em 2 pontos interessantes. A questão da ortopatia, né, que é qual é o meu sentimento pelo meu irmão. E a questão principal, a ortopraxia, qual que é a minha prática como cristão. Porque não adianta a gente ter só uma teoria e a prática zero. Aí não resolve. Aí tem até alguém comentou uma certa ocasião que é melhor conhecer pouco e praticar muito do que conhecer muito e praticar pouco. E aqui era uma igreja que era praticante.
né? Ela literalmente arregaçava as mangas e trabalhava, né? Mas caminhando aqui, o versículo 32, que diz o seguinte: e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente os bens que possuíam, mas todos compartilhavam tudo entre si. Tem uma tradução, acredito que seja a versão João Ferreira de Almeida, que diz assim: um só coração e uma só alma. Aí a pergunta é a seguinte: o que isso significa na prática para a igreja de hoje, né? Para a igreja contemporânea, essa ideia de um só coração e uma só alma? Então, nós vemos que, vamos dizer assim, a cumplicidade, né, entre pares, né? Por exemplo, se eu tenho um irmão na minha igreja, eu vou me unir a ele e tentar, no máximo, suprir a necessidade dele dentro do possível, né? Então, eu vejo como... talvez alguém diga hoje que isso seria insustentável, né? Por exemplo, tem pessoas que falam: mas eu vou vender minha casa para ajudar o outro irmão, eu vou vender meu carro, meus bens, né? E eles faziam isso, né? Então, hoje, nós estamos num patamar assim, vamos dizer até assim, de um certo conforto, que a gente não quer abrir mão desse conforto para ajudar o outro, o próximo, entendeu? Então, eu vejo assim, claro, não sou contra quem tem posses, né? Quem tem um carro do ano, ele pode tirar, sei lá, uma BMW 0, mas desde que também ele olhe ao lado, ao redor, né? Daqueles que estão necessitados. Então, eu não posso, para mim, eu acho até humilhante eu chegar, por exemplo, num bairro mais simples, né? E eu tentar ostentar aquilo. Eu poderia, talvez, ir com um carro mais simples, né? Naquela localidade. Eu vejo como quase que uma ofensa aos irmãos daquela comunidade, né? Eu chegar todo pomposo e muitas vezes eu nem ajudar ou procurar saber se aquela congregação está precisando de alguma coisa, né? Se alguém está necessitado ali, ou não está pagando aluguel, ou não está nem comendo, na realidade, né? Então, eu acho que fica esse pensamento, né? Da gente talvez ter uma vida um pouco mais simples diante daqueles que são mais necessitados. Então, não você querer ostentar, né? Eu chego com 0 quilômetro ali e a pessoa talvez nem a pé ou nem ônibus, né? Tem até um bilhete único para pagar o ônibus. Então fica uma coisa assim, mas não são todos irmãos, né? Então vem esse questionamento na mente das pessoas. E principalmente aqueles que estão de fora. Eles observam e falam: poxa, tem uma certa desigualdade. Tá certo que o Brasil é bem desigual, não é? Porque a nossa distribuição de renda ela não é compatível, vamos dizer assim, com a maioria das pessoas. Então, 1% talvez da população tem milhões e outros não tem quase nada. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Pegando esse seu gancho, algo interessante aconteceu hoje. Eu fui no posto BR. Nem devia falar, nós vamos pensar que estou fazendo propaganda. Mas fui lá no posto e tal. Aí o local da ducha ali tava vazio. Raramente tá, né? Aí eu falei: vou aproveitar e dar uma ducha no carro, né? E aí o rapaz, o frentista, muito simpático, né? Começou a dar essa ducha no meu carro e tal. E do lado tinha uma outra vaga, né? E tinha uma Ferrari vermelha muito linda, né? Não tem como... negar. E aí eu puxei assunto com ele, né? Fiz na verdade uma brincadeira, né? Falei assim: a sua Ferrari é muito linda. Evidentemente que eu imaginei que não era dele, né? Poderia até ser, né? Quem sabe, não sei. Vai que ele ganha na loteria, né? Mas um salário de um frentista não é condizente a ter uma Ferrari 0. E ali ele, né, levou na brincadeira, lógico, e falou: é do patrão, aquela coisa toda. E aí começamos a conversar sobre o carro, né? E eu falei assim: ele pagou o quê? 1.500.000? Né? Aí ele falou: não, foi 3 milhões. Aí eu brinquei com ele. Eu falei: nossa, é tanto milhão que eu não sei quanto 0 vai. Enfim, aí na hora de ir embora, ele pegou e falou: eu agradeci e tal, tô pegando meu carro pra ir embora e tal. Aí ele falou assim: qualquer hora você volta pra dar uma ducha com uma Ferrari dessa.
E aí eu olhei pra ele e falei assim, olha, eu acredito que esse não é o projeto de Deus pra minha vida, mas quem sabe, né? Aí eu falei, mas em todo caso, eu falei pra ele, eu quero te dizer algo. Essa desigualdade só é aqui na Terra. Porque o verdadeiro projeto de Deus é que numa vida, numa eternidade, no céu, não haverá desigualdade. Todos nós seremos iguais. E ali, quando eu falei isso, eu vi que ele ficou tocado, né? Os olhos dele até brilhou, ficou marejado de lágrima e tal. E ele falou, é verdade, seremos iguais. Eu falei, exatamente, porque esse é o projeto de Deus, né? O projeto de Deus não é um cara ter uma Ferrari de 3 milhões e o outro não ter dinheiro para comer. Isso não é projeto de Deus, né? E eu acho que a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, usamos esse termo, né? A igreja de Jerusalém, ela tinha essa visão, que não fazia sentido, se nós somos irmãos, haver desigualdade, né? Mas caminhando aqui, uma terceira pergunta, né? Por que os crentes do primeiro século estavam dispostos a compartilhar tudo o que tinham, né? Que é mais ou menos nessa esteira aqui que a gente já tá indo, né? Pode dar continuidade a essa pergunta. Por que os crentes do primeiro século estavam dispostos a compartilhar tudo o que tinham? Primeiro, eu vejo que havia o amor, né, pelo próximo. E também havia um pensamento também que Jesus voltaria logo. Eles pensavam, como Jesus anunciou, né? Olha, eu venho para vós. Eu irei, mas depois eu retornarei. Então, os discípulos tinham em mente que seria muito rápido. E não aconteceu, vamos dizer, né? Jesus não retornou até então. Já fazem mais de 2000 anos, 2000 anos e 20 e poucos, né? Sim. Que já se passaram. Então, também, não que frustrou esse desejo dessas pessoas fazerem o bem, não. Mas ao longo do tempo, eu creio que as posses foram diminuindo. Não é verdade? À medida que você vai se desfazendo de um bem e vai distribuindo com um todo, né? Os bens vão se acabando. E chegou um momento que a igreja de Jerusalém ela estava em dificuldade. Que as outras igrejas, né, de Tessalônica, de Filipos, né, mandaram recursos para Jerusalém. Então, é por isso que como eu disse no início, que talvez esse modelo não seria sustentável para perdurar por muitos, muitos anos, vamos dizer assim. Entendeu? Então, é claro que o desejo primeiro ou primordial das pessoas, dos irmãos, eram verdadeiros, né? Funcionava e funcionou. Porque, né, Barnabé chegou, vendeu a propriedade de lá e entregou. Né? Outros, né, como Ananias, né, e Safira, eles já tinham um outro pensamento de egoísmo. É o que nós vemos, talvez, nos dias atuais. Né? Não, aquilo que é meu. Mas eles usaram de uma forma para tentar esconder ou com a mentira. Então, e diante de Deus, tudo está patente. Né? E eles tiveram uma infelicidade de perder a própria vida por causa, né, de um pensamento tão egoísta né, e podia ter abrido mão, falar, olha, não vou distribuir, não vou repartir, eu vendi, mas não vou trazer para vocês, né, para os apóstolos. Ele poderia ter feito isso, porque Pedro até falou, né, falou, olha, não estava no poder de vocês o dinheiro, vocês podiam fazer o que vocês queriam, o dinheiro é de vocês, né? Mas mentir ao Espírito Santo, não. Entendeu? Então, eu vejo aí que, primeiro, né, houve o quê? O amor dessas pessoas em compartilhar os seus bens, né? E infelizmente não deu para dar uma certa continuidade, porque a igreja foi crescendo, né? Foi 3.000, depois 8.000, a igreja foi crescendo. E aí, quando mais cresce, mais problemas, né? E mais pessoas necessitadas também, né, aumentaram, né? Mais gente. Então, diante disso, essa administração ela foi ficando mais secundária. E acabou chegando nos dias atuais, que a maioria das vezes a gente pensa mais, né, na nossa sobrevivência do que talvez no do próximo. Pastor Gil, você trouxe muitas coisas boas aí, alguns elementos para a gente pensar, né? O primeiro, a iminência da volta de Cristo fazia com que eles se comportassem da maneira qual eles se comportavam. E na contramão disso, comparando com a nossa sociedade atual, significa dizer, então, que muitos não estão mais nesse agora, né?
estão mais preocupados em ajuntar tesouros aqui nessa terra do que uma preocupação com a vida eterna, que era o que, como você bem disse, a preocupação da igreja de Jerusalém, né? Um outro elemento que eu achei interessante para comentar é quando você fala de Ananias e Safira, que eles não precisavam fazer aquilo. E além da mentira, a gente poderia aqui enfatizar o seguinte, que era uma mentira que tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Eles queriam passar uma imagem de pessoas piedosas, só que o coração era ganancioso. Então Deus ele vai e ele desmascarou eles. E aí eu fico pensando, né? Quantas pessoas elas querem dar uma imagem de piedosas, mas no seu interior elas são gananciosas, elas não são piedosas. Elas dão migalhas, né? E fechando, quando você disse a ideia do que é meu, me fez lembrar a parábola do bom samaritano. Porque os dois primeiros que passam ali, o sacerdote e o levita, eles exatamente têm essa filosofia de vida. O que é meu é só meu, eu não posso partilhar. E você tem também a figura dos ladrões, que além de não ter, o pensamento dos ladrões é o seguinte: o que é seu, eu vou tomar para ser meu. Então você tem os ladrões, que a filosofia deles é: o que é seu, eu vou tomar para ser meu. Você tem a figura do sacerdote e dos levita, que eles têm a filosofia: o que é meu é só meu. E você tem o bom samaritano, que ele tem a filosofia do quê? O que é meu também é seu. E eu acho que essa é a filosofia a convidativa a qual Cristo convida a cada um de nós. E o pastor Wagner, eu me lembrei também do jovem de boa qualidade. Ele é muito rico. Ele disse, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou, sabes os mandamentos? Ele falou, sei, desde de criança eu tenho acompanhado. E Jesus falou, só que te falta uma coisa. Vende o que tens e terás um tesouro no céu, e depois você vem e segue-me. E ele ficou triste, foi embora, porque era muito rico. Então faltou o quê? Aí o amor, né? Porque era a ganância, né? Também, né? No coração dele. E esse texto, pastor Gil, é muito interessante, que uma vez eu vi um pregador, ele pregou um sermão, eu entendi o sermão dele, mas depois eu fiz um trocadilho com ele, fiz uma brincadeira. Que ele falou assim: todo aquele que encontra com Cristo sai alegre. Aí pregou uma mensagem de qualidade, né? Mas depois, no particular, eu falei pra ele: não é todos que encontram a Cristo e saem alegre. Como não? Exatamente. Aí eu usei exatamente esse exemplo. Ele é acho que que eu me recorde, né? Posso estar equivocado, mas que eu me recorde, é o único caso na Bíblia de alguém que encontrou Cristo e saiu triste, né? Ele encontrou com Cristo e saiu triste, porque o coração dele estava naquele tesouro material, né? E é tão interessante, eu não sei se propositadamente, na sequência a gente já vê a história de Zaqueu. E aí Zaqueu ele já vai na contramão, né? Ele já é uma pessoa rica, que sobe lá sobre aquela figueira para ver Cristo, e na verdade quando ele tem um encontro com Cristo, ele fala: olha, se eu dilapidei alguém, eu estou disposto aqui a restituir, salvo engano, 4 vezes mais, que ele fala, né? Isso, exato. E alguns falam que ele era corrupto, mas o texto ele diz assim: se eu dilapidei alguém, ele não afirmou. Ele está dizendo: se por acaso eu prejudiquei alguém, eu estou disposto a restituir 4 vezes mais. É muito interessante. Mas caminhando aqui, pastor Gil, e falha técnica aqui, celular. Vamos lá. Pergunta 4. Que lições podemos tirar da generosidade de Barnabé, citada no versículo 36 e 37? Eu vou ler novamente. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Quais são as lições que podemos extrair aqui da vida de Barnabé? Então, primeiro, um homem temente a Deus, né, Barnabé, e altruísta. Uma pessoa que não pensava somente em seu próprio benefício, né? Então, é uma pessoa que abre mão
para ajudar o próximo. Então, uma pessoa benevolente, generosa, né? Eu acho que muitas vezes a gente peca nesse sentido, né? Atualmente, de não ter as qualidades que Barnabé tinha. Então, Barnabé é aquele que, inclusive, até não só na generosidade financeira, mas também, né, em preocupado. Por exemplo, Saulo, novo convertido, era aquele homem que era excluído da sociedade judaica porque perseguia, principalmente os crentes, né, os novos do cristianismo. E aí Barnabé ele vai atrás de Saulo. Esse rapaz tem um potencial, né? Tem um potencial. E ele vai lá e vai atrás e busca atrás, mostra para os apóstolos, fala, olha, esse rapaz aqui é bom, ele pode nos ajudar. E aí ele insere Saulo, né, no convívio dos irmãos, porque a maioria tinha medo de Saulo, de Paulo, né, por causa de ser um homem cruel, que prendia os irmãos e fazia tudo aquilo, mas ele teve um encontro com Cristo. Então, muitas vezes acontece também nos dias atuais, né? A pessoa recebe Jesus, tinha uma vida toda, né, assim, difícil, por falta, não sei se de recurso, alguma coisa, ele entrou num caminho, né, errado, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente fica com medo dela, mas ela já teve talvez um encontro com Jesus, já teve uma mudança, né? Então o Barnabé tinha essa qualidade muito que acho que falta muitas vezes nos nossos dias, né? Tanto se preocupar com o próximo na parte financeira, mas também na parte social, de integrar as pessoas, não é verdade? Então acho que falta isso, muitas vezes a gente usar esse atributo que é divino, porque o amor é de Deus. E aí, quando a gente insere uma outra pessoa, a gente tem o amor de Deus, a gente demonstra esse amor. Não somente financeiramente, mas também, né, socialmente, trazendo a pessoa e inserindo no nosso convívio. Barnabé, ele é interessante, né? Que ele faz justamente essa acolhida, né? Então, ele o símbolo de uma pessoa acolhedora. E a gente tem que pensar que Paulo, guardado as devidas proporções, né? Ele era alguém conhecido como um matador de cristãos. Até na cena em que Estevão ele é apedrejado, o texto vai narrar que ele estava lá e consentia com tudo aquilo. Né? Ele era conivente, né? Sim. E quando ele tem cartas do Sinédrio, que ele se dirige ao caminho de Damasco, o objetivo dele era prender os cristãos, mas acredito que ele estava disposto a ir até a última consequência se precisasse ali matar. E então, comparando com hoje, seria um egresso talvez do sistema prisional, um cara que cumpriu uma pena por um crime de alta periculosidade e chega na comunidade de fé, na igreja, talvez a maioria fica com medo, né? Eu não vou me aproximar desse marginal aí. E Barnabé ele faz esse papel. E uma coisa que eu queria destacar, pastor Gil, que eu acho interessante, eu vejo ele um homem de fé. Em que ponto? Ele não teve medo de desfazer do seu patrimônio, como diz aqui. Ele, sendo proprietário de um campo, vendeu. Ele não teve medo de desfazer da sua propriedade, porque eu acredito, isso aí é uma conjectura minha, que ele tinha fé que Deus supriria as necessidades pessoais dele. E hoje eu vejo que muitas pessoas elas não ajudam o próximo por causa de ser ruim no coração mesmo. Isso é fato. Mas tem pessoas que não ajudam o próximo porque tem medo. Se eu ajudar aqui, e se faltar? A pessoa tem medo. Ela não tem essa fé de Barnabé aqui. Sim. É muito bom, gostei das observações. Pastor Gil, vamos lá. Que perigos, né, corremos ao romantizar a igreja primitiva sem aplicar seus princípios ao nosso contexto atual? Que a gente vive, como você bem disse aí em uma das suas falas, em uma outra realidade social, né? E às vezes as pessoas também ficam romantizando, que a igreja primitiva isso e aquilo outro, e a igreja de hoje não é como a igreja primitiva, mas também a sociedade hoje também não é como a sociedade da igreja primitiva. Então, acho que isso também é um ponto que devemos acrescentar nessa discussão. Então, quais são os perigos que corremos ao romantizar a igreja primitiva? É difícil até, né, falar, porque a prática, muitas vezes, ela não corresponde às nossas prédicas.
Então, às vezes nós pregamos às vezes nós não fazemos aquilo que nós pregamos. Você Muito fala bom. sobre o amor e muitas vezes na esquina você já não demonstra, né? Porque passa uma pessoa necessitada ali, você não tem... É difícil, né? A prática, né? Exato. Aí você talvez, me paga um lanche aí, tal. Pessoa simples qualquer. Ah, não, eu não tenho dinheiro. E muitas vezes você está com dinheiro ali na carteira, né? Então você negou um alimento a uma pessoa. Então você já descumpriu, né? Você só acabou de pregar, você já não praticou aquilo que você acabou de ensinar. Então eu acho que tem ocorrido muito, né, nos dias atuais. Como se fala, romantizar. É bom, né, você enfeitar, fazer toda aquela, né, prédica. Olha que mensagem maravilhosa. Mas e na prática? Ela é efetiva, né? Ela tem frutos? Porque não adianta, né? Como o Tiago disse, olha, vem alguém necessitado. Aí você fala, olha, vai comer, vai aquentar-se. Mas se ele não tem um alimento, não tem um cobertor, né? Então, eu tenho certeza que a igreja ela está para fazer essa diferença no mundo, né? De estar acolhendo. Na medida do possível, é claro, se eu não tenho, não tem como eu dar, só dar aquilo que você tem, não é verdade? Mas a gente pode dividir um pouquinho que a gente tem, esse que foi falado aqui, Sim. não é isso? Talvez o Barnabé não tinha muitas propriedades, mas ele tinha um campo. Ele falou, eu vou entregar esse campo. O que eu vou fazer com esse campo? Vou criar animais? Vou criar gado? Não vou fazer isso. Eu vou pôr aos pés dos apóstolos, porque eles vão distribuir para os mais necessitados, entendeu? Então, muitas vezes nós temos talvez algum recurso que a gente pode abrir mão. Mas a gente, como você falou, né, que a gente pode estar preocupado. Vai faltar para mim no futuro? Eu vou. Exatamente. E a Bíblia manda a gente não se preocupar com o futuro. Então a gente fica muito preso. E até a gente entra na ansiedade, porque a ansiedade é o excesso do futuro. Não é isso? E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, principalmente agora no contexto atual que nós estamos vivendo, né? Que alguns países no mundo estão em guerra, e agora entrando dia 1º de agosto, o tarifaço, que fala, né, dos Estados Unidos contra o Brasil. Então muitas pessoas já estão ansiosas por isso. Né? Será que vai faltar comida? Será que vai faltar o alimento? E não pode acontecer na maioria das pessoas. Mas aqueles que temem ao Senhor, a Bíblia diz em Salmos 34:7, né? Aqueles que temem, 34:10, aqueles que temem ao Senhor, de nada tem falta. Então, faltou a fé, como foi falado aqui no início. Então, se a gente tem a fé, a gente vai colocar essa fé em prática. E Deus não vai deixar faltar, porque Ele falou, assim como as aves se alimentam, Deus também dá o alimento ao seu povo. Amém? Então, eu acho que nesse sentido, né? Então, o que pode acontecer nas igrejas é apenas uma prédica que não está correspondendo muitas vezes na prática. Tudo bem, lá tem a campanha de cesta básica, mas eu vejo que ainda isso é pouco, porque tem pessoas que têm necessidades além da cesta básica. Sim. Entendeu? Né? Um acompanhamento até psicológico. Sim. E tudo isso eu acho que tem que ser inserido dentro desse bojo, né, de necessidades humanas. E achei interessante você, de novo, enfatizando a prática, né? E é o que eu comentei. Na internet hoje você tem teólogos, né? Teólogos que são teóricos, né? Eles são, vamos dizer assim, gigantes no conhecimento, mas são anões na prática. São gigantes no conhecimento, mas anões na prática. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, e é um desafio não só como igreja institucionalizada, mas é um desafio individual de cada ser humano. Se tornar uma melhor versão de si mesmo e praticar o amor, que não é fácil. Na teoria é fácil, na prática não é. Mas seguindo aqui, pergunta 7. A ausência de necessidade entre os irmãos, que é o versículo 34, que diz assim: não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda. Então a ausência de necessidade entre os irmãos é o reflexo do amor ou da estrutura que eles criaram? Ou ambos, né? Aí eu acho que entra ambos, né? Porque, assim, primeiro, parte do amor. O amor é o vínculo da perfeição, segundo a Bíblia. Acho que é Colossenses 3,16,
6, né? Se eu não me engano. Então, é o vínculo da perfeição. Então, sem amor, a gente não faz nada. Né? Paulo ele diz lá em 1 Coríntios 13, eu poderia dar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, de nada valeria. Né? Seria como o sino lá que só faz barulho. Então, muitas vezes, hoje a gente só está fazendo barulho. Não é? Corrigindo aqui, Colossenses 3,14, né? Acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Então, Colossenses 3,14. Então, revestir do amor. Então, o amor, a Bíblia diz também que ele cobre multidões de pecados. Então, você não ajudar o próximo pode ser uma forma de pecado. Se você tem e não pode ajudar, né? E não quer ajudar. E como tem gente assim, né? Exatamente. Então, muitas vezes eu tenho milhões na minha conta bancária. Não eu, né? Mas eu estou falando alguém possa ter. E aí, pastor Gil, comentam algo aqui. Tem gente que fala assim, se o irmão está passando necessidade, pode ser que ele está em pecado ou está sendo tratado por Deus, Deus o colocou nessa prova, e se eu ajudá-lo, eu vou acabar entrando na prova também. Tem gente que fala isso. Eu não concordo muito com isso. Eu discordo também, porque cada um tem suas provas. Eu penso que Deus não transfere prova do outro. Ainda mais se você quer ajudar, né? Exatamente. Deus não transfere prova de alguém para outro, vamos dizer, né? Aquilo que eu vou ter que passar na minha vida, eu vou ter que passar. Eu penso assim também. Eu acho que é uma desculpa para deixar de ajudar. Deixar de ajudar. Então, aquilo que eu vou ter que passar na vida, eu vou ter que passar. Mesmo com dificuldade. Tudo bem, eu vou orar ao Senhor, Senhor, me ajuda ou prepara alguém para me ajudar. Né? Eu acho que tem que ser essa a nossa oração, né? Porque a gente não tem... Né? Ninguém é tão alguém, eu tenho uma frase comigo, ninguém é tão alguém que não precisa de ninguém. Muito bom, então, gostei dessa frase. Né? Então, todos nós, Deus fez um homem social, né? Com as necessidades, né? Somos codependentes uns dos outros. Exatamente, né? O homem não foi feito para viver sozinho, isolado. Um eremita, né? Isso. Não, Deus fez para o homem, né, ter comunhão. Né? Que não somos uma ilha, né? Exatamente. Então, os seres humanos, deveria ser assim. Porque se nós descendemos de Adão e Eva, nós somos todos irmãos, se for pensar, né? Humanamente falando. Humanamente falando. Né? Também, como né? ser humano, nós somos todos parentes. Vamos ser mais distantes ou mais próximos, nós somos parentes uns dos outros. É forte. Então, eu vejo que a sua necessidade, ela é minha também. Né? O seu problema, ele pode ser meu também, porque, né, isso vai gerar um problema na própria sociedade ou na comunidade em que nós vivemos. Verdade. Pastor Gil, pergunta 8 aqui. Como podemos cultivar um ambiente onde o amor seja mais que um sentimento e se torne uma ação concreta na comunidade local? Ou seja, sair da teoria para a prática, né? Mais ou menos isso. Eu penso que com pequenos atos a gente consegue diminuir isso. Talvez a gente não vai conseguir fazer 100%, mas acho que o pouco que você fizer, ou cada um fizer um pouquinho, eu creio que vai se tornar algo grande. Não é? É que nem uma longa caminhada, ela começa com o primeiro passo. Né? Não adianta você falar assim, eu vou andar 1000 quilômetros, mas você nem começou a andar 1 metro, entendeu? Se cada um lavar a fachada da sua casa, a rua inteira será lavada. Exatamente. Né? Então, cada um é como na praia. Se cada um pegar os seus objetos ali, né, que sobrou, por exemplo, uma embalagem de alguma coisa, e jogar no lixo, a praia vai estar limpa. Né? Então, é assim na vida cotidiana, em termos de ajudar o próximo também. Talvez um pouquinho que eu faça. Talvez alguém fale, isso aí não é nada. Mas se cada um fizer um pouquinho, esse pouquinho ele pode se, né, tornar grande. Ele vai criar proporções. Eu concordo plenamente pensando como indivíduo, né? Como ser humano. Né? Nós temos que fazer a nossa parte. Mas só colocando um ponto, uma pimentinha bem de leve, como igreja institucionalizada, eu acredito que a comunidade local vai ser reflexo da liderança.
Aquela ideia do líder servidor, o modelo, que é o que os apóstolos faziam, né? Sim. Claro que o meu comentário é bem de ordem geral, né? Acredito que temos bons líderes e boas igrejas, né? Mas eu penso proporção menor hoje. Isso, eu penso num contexto até maior, pastor Pedro. Se os nossos líderes, né, de todas essas denominações se unissem mais, sim, eu creio que nós poderíamos fazer muito mais. Sabe uma coisa que você falou aqui que me tocou bastante? Quando você falou da não ostentação. Isso me tocou muito, muito, muito. Eu acho que está faltando a liderança brasileira ter esse bom senso. Não ostentação. E eu não estou falando que a pessoa não pode prosperar, né? Só que até na prosperidade você pode ter um bom senso, né? Eu acho que um líder evangélico protestante, ele não precisa ter, por exemplo, um carro de milhões. Não faz sentido. Eu vejo a fala do apóstolo Pedro, eu gosto muito, porque ele fala assim, eu sou presbítero juntamente com eles. Mesmo sendo apóstolo, Pedro não se colocou acima. Isso é fantástico. Isso é grandioso. Isso é notável. É notável. E eu creio que nos nossos dias, está faltando um pouco desse procedimento, né? Do líder, aquele que se acha, né, o Big Boss, né? Que é até bíblico, né? O verdadeiro, né, sentimento que o líder tem que ter é o que está lá no evangelista Marcos, né? Quando Cristo diz assim, eu não vim para servir, mas eu não vim para ser servido, mas para servir, né? Exatamente. É liderança servidora, né? Exatamente. Então, eu penso que se a gente descer um degrau, a gente vai estar num patamar melhor para que nós sejamos igreja realmente de Cristo, como no modelo, né, vamos dizer assim, da igreja primitiva. Não que nós vamos conseguir chegar, talvez nós não vamos conseguir chegar no mesmo nível da igreja primitiva, até porque nós somos muitos, vamos dizer assim, né? Então, quanto mais pessoas, mais problemas, mais dificuldades para gerenciar. Mas se a gente começar devagarinho, as coisas vão ganhando proporções e a gente vai ter uma vida melhor, um povo melhor, né? Uma igreja melhor. Eu penso assim. É mais ou menos aquela frase, né? Sozinho eu posso ir rápido, mas juntos vamos mais longe, né? Exatamente. Estamos na reta final, temos aí acho que 10 minutos. Mais 2 perguntinhas aqui para a gente fechar esse ciclo de debates e de ideias. Pergunta 9 diz assim: você acredita, pastor Gil, que o individualismo pode ser o maior inimigo de uma igreja cheia de amor hoje? E por quê? O que você acha? A questão do individualismo hoje é um perigo para a igreja? Com certeza. Nós vemos assim, a necessidade, né, de cada família, por exemplo. Mas aqueles que são mais abastados, muitas vezes eles não têm o mesmo sentimento. E também, claro, que tem o outro lado. Nós vemos pessoas também que se encostam, né? Tem pessoas que muitas vezes não querem trabalhar, né? Então, eu creio que a igreja ela tem que ter o amor, mas tem que também ter um controle, né? Por exemplo, eu tenho uma distribuição de cestas básicas. E tem famílias ali que, por exemplo, que está há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre ele está recebendo a cesta básica. Mas alguma coisa está errado. Virou um sanguessuga, né? Exatamente. Então, eu acho que também essa distribuição, né? Tudo bem que pode entrar o individualismo, pode. Mas também, do outro lado, tem as pessoas que querem se aproveitar. Aquela ideia que quando Paulo diz que ele tinha um ofício de fabricar tendas porque ele não queria ser pesado aos seus irmãos, né? Então, tem essa parte também. Então, o administrador, né, desses recursos, que seria da assistência social, tem que fazer esse acompanhamento. Com critério. Exatamente. Muito bom. Mesmo que aqui entre o individualismo, tá? Que ele é uma barreira, claro, para essa igreja que se diz cheia de amor, né? Para colocar em prática esta ação social. Mas aí tem também, do outro lado, tem esse controle também que deve ser feito. Então, já abordei as duas coisas, né? Sim. Tanto o individualismo, a igreja que precisa ser quebrado, isso, com certeza. Sim.
né? Eu não concordo com o individualismo. Eu ver alguém necessitado, eu não estendo, né, a possibilidade de ajudar e não ajudar. Né? Eu estou pecando contra Deus. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Né? Então, eu estou omitindo, o pecado de omissão. Sim. Né? Então, o pastor Gil, até pegando aqui o seu gancho, eu vejo o seguinte, o individualista, ele coloca o eu na frente do nós. Né? De maneira geral, de modo geral, o individualista ele não quer perder nada. Ele é mais ou menos aquele adágio popular, né? Não é vem a nós, é vem a mim, né? Não tem o nosso reino, é o meu reino, né? exato. E esse é um problema muito, muito sério. Pastor Gil, uma última pergunta de número 10 diz assim, essa é bem polêmica, mas eu achei bem interessante de fazer essa pergunta aqui, porque ela vai servir para a reflexão geral, inclusive do espectador que vai assistir essa gravação. Se Jesus, né, é uma pergunta hipotética, se Jesus visitasse nossa congregação hoje, e eu não falo a nossa onde eu e você congregamos, mas a igreja atual brasileira, vamos colocar assim, de maneira geral, né? Ele veria uma igreja cheia de amor? O que ele destacaria como positivo e o que ele destacaria como um alerta para essa igreja? Olha, fica difícil de responder. Eu penso que veria talvez uma igreja que precisasse exercer mais o amor. Essa é a minha visão. Né? Não que talvez ela não tenha nenhum tipo de amor, não é isso. Né? Porque eu penso que, olhando no contexto geral, há muitas igrejas que estão trabalhando sério. Sim. Na área social. Eles vão talvez até na Cracolândia, né? Já fui, inclusive, também junto com alguns irmãos, levar marmita. Tem até uma associação muito conhecida chamada Cristolândia, se eu não me engano. Então, tem um projeto social bem interessante. Então, a gente não pode assim, generalizar. Né? Há alguns que estão de braços cruzados. Isso é fato. Mas tem outros, ou talvez seja a minoria, mas eles estão trabalhando. Eu penso o seguinte, né, sobre essa pergunta que eu fiz. Hoje saiu o censo do IBGE, que ele fez um levantamento de um período aí de 10 anos e constatou que hoje os evangélicos no Brasil é 26,9%. Pois bem, eu acredito que tem a marca de amor aí, não é o 26,9%. Eu acredito que talvez aí uma minoria, né? É um pensamento que eu tenho. Mas, pastor Gil, faça as suas considerações finais, tá? Gratidão você estar aqui com a gente no programa. Um bate-papo com um fluxo muito, muito leve, né? Gostei demais da sua participação, desse bate-papo. Uma conversa muito relevante e esse programa vai alcançar vidas, né? Então, já quero externar minha gratidão, agradecer a você. Faça suas considerações finais. Deixa seus contatos, redes sociais. E já fazendo a propaganda, você, espectador que vai assistir esse programa, o pastor Gil, ele tem um cabedal muito grande de conhecimento, né? Assim, uma pessoa muito culta. E ele tem algumas palestras prontas aí, principalmente nessa área de finanças, inclusive palestras que é de utilidade pública de maneira mais secularizada, por exemplo, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, e você pode estar contatando ele e levando ele na sua igreja. É uma pessoa, é um servo de Deus, humilde, não vai cobrar nada, né? Por conta própria, eu vou dizer que você deve também ajudá-lo com a ajuda de custo, né? Não vai também ser pesado ao nosso companheiro, mas faça suas considerações finais e deixe seus contatos e redes sociais. Então, eu quero agradecer aqui o convite do pastor Pedro, né, para este momento, né, tão especial, referente ao amor, né, que a igreja deve ter pela comunidade, por seus membros e também não membros, né, que aqueles que ainda não fazem parte da Igreja de Cristo,
mas que futuramente possam fazer. Então, eu agradeço grandemente. Aqui no contato, depois o pastor põe lá nos comentários. Deixa o seu Instagram, pelo menos, né? Aí alguém te acha lá. Judásio Vicente, né? De Oliveira Filho. Se alguém quiser procurar lá, né? Vai encontrar. Tá bom? Então, Deus abençoe. Obrigado mesmo por essa participação. Né? Me senti honrado. E que Deus possa, através desse estudo, né? Trazer uma reflexão aí para a tua vida. Aquele que está nos ouvindo nesta manhã. Maravilha. Fazendo das minhas palavras a do pastor Gil, isso aqui foi mais que um bate-papo, isso aqui foi um estudo teológico de alto nível. Isso aqui você tem que assistir mais de uma vez. E também quero externar minha gratidão, você, ouvinte, espectador. Por favor, ajude a compartilhar. Viraliza cada coisa inútil na internet, né, superficial, e aqui você tem um conteúdo bacana. Eu peço a sua gentileza, a sua licença para você estar compartilhando. E eu queria encerrar, eu quero dizer o seguinte: o cartão de visita do cristão é o amor. O cartão de visita do cristão é o amor. E eu quero deixar um verso bíblico para a sua reflexão, que se encontra na primeira carta do apóstolo do amor. Primeira carta de João, né? No capítulo 3, a partir do versículo 11, na epígrafe aqui, já vai dizer aqui, a marca do cristão, : o amor. Mas eu quero deixar apenas o verso de número 16, que diz assim: nisto conhecemos todo o significado do amor. : Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então essa que é a marca do cristão. O programa está encerrado, mas aproveitar que temos um pastor no estúdio aqui, nos despeça com a bênção apostólica, pastor Gil. Então, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Um abraço.